Estamos começando mais um programa Fique por Dentro. Hoje apresentado por mim, Maurício Vilar, diretor de comunicação, pelo meu companheiro aqui de sindicato, o Borges. Deixe seu like, acompanhe, compartilhe o nosso programa. Fique por dentro. Vilar, explica para nós. Existe uma comissão que está estudando a reforma do regulamento disciplinar. Exatamente. Inclusive o Márcio, nosso diretor aqui financeiro, faz parte dessa comissão. O Márcio é formado em Direito, né? Já conseguiu inclusive a sua OAB, né? Não pode usar porque é guarda, né? Policial, né? Então não pode usar a OAB, né? Mas ele já está aprovado no exame da ordem. Pois bem, o nosso regulamento disciplinar, a Lei 13.530, ela é uma lei complicada. Por que ela é uma lei complicada? Porque ela não tem dosimetria. Então ela tem lá nos seus artigos lá, definições de atos que devam ser punidos, né? Vamos chamar assim, mas ela não consegue dosificar o que acontece. Então, se você pegar, por exemplo, a parte de delitos graves da 13.530 lá. Então, o que acontece? Primeiro item é faltar com a verdade. Então, faltar com a verdade é uma falta grave, uma falta grave, né? Se você olhar as demissões, demissão, as penas do artigo 19 são demissão a bem do serviço público, né? São as penas previstas para o artigo 19 da Lei 13.530. Então, está sendo feita essa comissão, esse estudo para reformar essa lei. Contudo, né, alguns atos da administração pública nos deixam um tanto quanto preocupados, né, Por que eu digo isso? A Lei 13.530 não tem dosimetria. Então, se nós fizermos um comparativo com o Código Penal, por exemplo, né? Então, o Código Penal, lá, artigo 121, matar alguém. Então, o que é o matar alguém? É o ato de você tirar a vida de outra pessoa. Então, você está numa briga, e aí você, naquele momento da briga, do calor, você vai lá e esgana a pessoa, né? A pessoa morre. Isso é matar alguém. Então, tem uma pena lá de tanto a tanto. Contudo, se neste ato você qualificar, que são, né, o crime qualificado, duplamente qualificado, triplamente qualificado, você tem um aumento de pena. Então, por exemplo, o que qualifica um homicídio? O emprego de arma, o concurso de mais de uma pessoa, o motivo fútil, se foi planejado ou não, se houve ocultação do cadáver. Então, são as qualificações que vão aumentando a pena. No caso do nosso regulamento disciplinar, nós não temos isso, né? Então, fica ao bel prazer de quem vai punir a pessoa. Então, faltar com a verdade. Se eu não gosto do cara, eu vou lá e dou uma pena para quebrar o cara. Se o cara matou alguém, eu dou um jeitinho do cara não ser tão punido assim, né? E isso é um problema terrível da administração pública, porque personaliza a coisa. E não pode ser assim. Nós tivemos recentemente a demissão de 2 integrantes da Guarda Civil Metropolitana, dos níveis 1 e 2. Então, o que acontece? Do delito que essa pessoa praticou, que está condenada em primeira instância, é crime contra o patrimônio. Então, se você entrar lá no Código Penal, lá tem lá crimes contra a pessoa, lá é crimes contra o patrimônio. Então, uma pessoa, um integrante da Guarda Civil Metropolitana, condenado em primeira instância, criminalmente, né, fora da guarda, né, com crime do patrimônio. Contudo, nós temos conhecimento de integrantes dos níveis 3 e 4 que têm o mesmo problema. A mesma condenação fora. Crimes contra o patrimônio. Por que a Corregedoria só aplica a pena de demissão aos integrantes dos níveis 1 e 2 e não de todos os níveis da carreira? Não é uma coisa personificada? Sim. Fala aí, Borges. O que eu entendi, Vilar, é o seguinte, é que a paulada não é para todos, né? Se eu estiver errado, me corrija. Infelizmente, a sensação que nós temos é exatamente essa. Exatamente. E por isso nós temos que tomar um cuidado extremo nessa nova regulação do regulamento disciplinar. Tem que haver um regulamento disciplinar? É óbvio que tem. Nós somos uma instituição armada, grupo de Estado, então nós temos que ter regulação. Contudo,
A condição de apenamento, a dosimetria, não pode ficar na mão do agente público. Ela tem que estar especificada na lei. Sim. E é o que a gente espera aí dessa renovação do regulamento. Borges, o governo federal apresentou uma notícia aí que houve um estudo com os secretários estaduais de segurança pública para uma nova reformulação da aplicação do Fundo Nacional de Segurança Pública. Fala um pouquinho para a gente do Fundo Nacional de Segurança Pública, a importância que ele tem no desenvolvimento das instituições. Vilar, o Fundo Nacional de Segurança Pública tem uma importância muito grande para nós. Eu vou dar alguns exemplos para você. Compra de viatura, a compra de colete balístico, mesa, cadeira, ônibus, insumos em geral para que as instituições Sim. possam efetivamente fazer um bom serviço, prestar um bom serviço ao cidadão. Essa nova discussão do governo federal ela é terrível. Por que ela é terrível nesse momento? Porque ela já começou com o esquecimento dos municípios. Então, o município está lá, os municípios estão no SUSP, né, na lei do SUSP, como operadores, né, as guardas municipais são operadoras da segurança pública, ou seja, a execução do serviço de segurança pública. Contudo, todavia, não obstante, eu sinto que o governo federal está sofrendo de uma doença terrível, uma doença do novo século, que é o Alzheimer. Porque o governo, para esquecer os municípios, terrível. O problema, Vilar, é que só esquece das guardas. Mais uma vez, nós fomos esquecidos. Mais uma vez, é inacreditável isso. É maldade, eu não consigo entender, cara. Mais uma vez. Olha, se for incompetência, é o ápice da incompetência, né? Porque nós somos o Brasil é um país federativo, então você tem a União, né? Você tem os Estados-membros e os municípios. União, Estados-membros e municípios fazem parte da federação, são entes federativos. Então, agora aí, né, vamos gritar aqui, fazer o Fique por Dentro, tem o pessoal lá do ofício mágico lá, manda o ofício mágico para Brasília, o pessoal vai espernear e o governo vai lembrar que existe um negócio chamado município, que nesses municípios tem as guardas municipais. Os bolsonaristas, que me perdoem, né, mas... Não dá. Né, se você tem alguém que é contumaz, para quem não sabe, faz repetitivamente as coisas. Uma pessoa que vai lá e pega alguma coisa de outra, é contumaz em ir lá e pegar. Ou ela é doente, tem cleptomania, ou é ladrão, né? Quem pega as coisas dos outros ou é doente, cleptomania, ou é ladrão. Então, quem esquece dos entes federados, o governante que abandona um ente federativo, ou ele é mal intencionado, aí tem a gama, né? Mau caratismo, você pode dar o nome que você quiser, né? Ou é um governo relapso, um governo incompetente, incapaz de gerenciar o país, né? E aí, não tem jeito, né? Sabe o que vai acabar acontecendo? Diga. Vão sucatear as guardas municipais. Sim, a estratégia é essa. É sucatear. Contudo, todavia, não obstante, nós temos histórico, e não estou falando nós sim de guardas, estou falando nós, a nossa categoria de guarda municipal. A nossa categoria tem histórico de se levantar contra esses momentos. O governo federal tem que se preparar, principalmente o capiroto, né? Porque nós vamos nos defender. Nós não estamos aqui para atacar ninguém, mas nós vamos nos defender. Vilar, essa semana, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou o requerimento para discutir sobre a audiência pública que fala sobre a PEC 32. Exatamente. O Sindiguardas ele encaminhou um pedido ao nosso deputado Arnaldo Faria de Sá, um político em que o nosso segmento deve muito a ele, né? Um ferrenho defensor das guardas municipais. A gente precisa sempre relembrar isso daí, né? Porque às vezes a gente fica dando muito palanque para quem acabou de chegar e, né, fala alguma coisa e esquece daqueles que efetivamente já fizeram, né? Então, Arnaldo Faria de Sá foi o relator na Comissão Especial de Análise lá da PEC 534 em Brasília.
é o autor da 13.022, ele é o autor da 13.022, hoje vereador aqui na Câmara Municipal de São Paulo, e nós fizemos um requerimento, né, fizemos um pedido ao vereador Arnaldo Faria de Sá, que encaminhou à Câmara Municipal um requerimento para que houvesse uma audiência pública para tratar da PEC 32 e dos impactos que a reforma administrativa vai ter aqui no serviço público municipal. Então, quero agradecer aqui imensamente ao deputado Arnaldo Faria de Sá. Mais uma vez aqui eu quero dizer que o nosso segmento deve muito a ele, uma pessoa que sempre nos defendeu e que nos defende sempre que possível. E ficamos agradecidos por mais essa oportunidade de trazer a discussão para dentro do Legislativo, aqui o municipal, de quais serão os impactos dessa reforma administrativa no serviço público da cidade de São Paulo. Ao nosso vereador Arnaldo Faria de Sá, fica aqui o nosso respeito, o nosso agradecimento. Reforma administrativa, um grave risco para os interesses do povo brasileiro. A reforma administrativa irá permitir que pessoas não concursadas, escolhidas com base em critérios políticos, realizem atividades fundamentais nos serviços públicos prestados aos cidadãos. Isso põe em risco o acesso da população aos serviços de saúde, educação, segurança e justiça. Junte-se a nós nessa luta. ANAF, em defesa do interesse público, em defesa de quem defende o Brasil. Vilar, PEC 32, qual a nossa situação? Bom, como você que está nos assistindo já pode ver, no dia 3 de agosto em Brasília, nós vamos fazer um ato em defesa do serviço público contra a PEC 32. A PEC 32 é uma desgraça. Para o servidor público ela é uma desgraça. Para nós, então? Terrível, né? Terrível. Pessoal que vai vender serviço para o governo, aí é belezinha. Os caras querem mais é que terceirize tudo, né? Sim. Porque uma das coisas que nós vemos discutindo aqui exaustivamente é a possibilidade de empresas realizarem serviços que são hoje executados por servidor público. Então, por exemplo, fiscalização. Então, com a aprovação da PEC 32, entre outras coisas, uma empresa poderá fazer a fiscalização de comércio irregular, de trânsito, de meio ambiente. Então, empresas poderão fazer isso. Tem uma boa notícia aí no meio dessa guerra que nós estamos travando aí da PEC 32, que o presidente da Comissão Especial ele abriu o prazo para que houvessem outras propostas de alteração do texto original da PEC 32, né? E atingiu o número de assinaturas de deputados, né? Uma proposta que é do capitão Wagner, que inclui as guardas municipais nos incisos do caput do artigo 144, né? Que é a discussão aí de tantos tempos, né? E inclui uma espécie de termo que é exercer atividade policial, né? Isso nessa proposta de alteração que vai junto aí com a PEC 32. É louvável, obviamente, né? Contudo, nós temos que ter um pouco de Cuidado. Cuidado. Você usou a palavra exata, cuidado. Por que isso? Porque quando teve lá a discussão da reforma administrativa, tinha mais ou menos acho que umas 16 propostas de conserto, vamos dizer assim, justamente no que tange ao serviço público, né? Especificamente nós, das guardas municipais, para que nós pudéssemos ter, então, uma aposentadoria condizente com a nossa atividade, o risco que nós corremos e o desgaste, né, físico que nós sofremos na nossa atividade. E nenhuma dessas 16 foram atendidas, né? A PEC 133 está lá estacionada, lá, dormindo em berço esplêndido, né? Então, toda aquela movimentação, aquela coleta de assinaturas, o resultado, infelizmente, foi negativo. Houve uma estratégia do governo de fazer um passa-moleque, né? Olha, depois nós vamos discutir vocês, que é o que está sendo apresentado agora pelo governo. Ele propõe uma emenda que altera a vida funcional dos servidores, exceto os magistrados, os parlamentares e os militares. Esses três estão fora, né, daquilo que vai atingir a PEC 32. E aí ele chega para o servidor e fala, não, depois eu vou discutir quem é cargo típico de Estado.
mais ou menos como foi lá No passado. no passado, lá na Previdência, na reforma previdenciária. Então, a gente, obviamente, enaltece as pessoas que correram atrás, que conseguiram mais essa, né? Porque nós já tínhamos a do Nicoletti, o deputado Nicoletti, que ela é um pouco mais abrangente, ela trata das outras polícias como um todo, né? Ela cria um regime especial, né, do artigo 144. Né? Essa do capitão Wagner está limitada especificamente a nós guardas municipais, né? Mas é mais uma opção de discussão na Comissão Especial de Análise. Então, ela é louvável. É preciso destacar também, o Borges, que tanto a do Nicoletti quanto a do capitão Wagner são propostas de deputado. Ora, se essas propostas tivessem partido de partidos políticos, o regimento jurídico, o tratamento jurídico, ele é outro lá dentro. Porque quando é de deputado, o relator pode pegar e jogar fora, falar, isso aqui eu não quero. Você pode chegar lá com 555 assinaturas, e 554, né? Se ele não quer, ele não vai assinar, né? Aí ele pega e joga fora, né? Ele fala, não, eu não quero isso aqui. Isso é uma prerrogativa do relator, né? Uma prerrogativa do relator. Então, o que acontece? Se algum partido político tivesse, né, encabeçado essa cruzada dos agentes de segurança pública, o regimento era um pouco diferente. Não aconteceu, infelizmente. Então nós temos que louvar aquilo que efetivamente aconteceu. São essas duas propostas. E fazer uma convocação para você. Isso aqui é um sinal de convocação, né? Você tem um compromisso, você, Guarda Civil, você tem um compromisso com a sua categoria, você tem um compromisso com o Brasil. No dia 3 de agosto, irmos até Brasília para defender não só o serviço público, como a nossa existência. Pessoal, eu sei o quanto é difícil, né? É plantão, é DEAC, é a família, né? Temos que participar. Participe. Não por você, pela sua família, pelo seu filho, pela sua esposa. Participe, lute. Só assim nós vamos conseguir resolver o imbróglio que a PEC 32 e o seu autor, porque isso aqui tem nome, isso aqui chama presidente Bolsonaro, ele que mandou o pacote de maldades lá para a Câmara, né? Só assim nós vamos conseguir, né, minimizar os estragos, né? Só com luta. Minimizar os estragos, né? Exatamente. Borges, chegamos ao final de mais um programa Fique por Dentro. Meus amigos, não se esqueçam. Deixe seu like, compartilhe, acompanhe nosso canal. Se não é inscrito, se inscreva. Um forte abraço, fique com Deus.